Fazer cuidados paliativos é deixar os outros morrerem? Eu sou Hugo, eu sou médico, sou paliativista e eu gosto de falar um pouco sobre como eu cheguei nessa área, como que eu me tornei um especialista em cuidados paliativos. Não é uma área comum, não é uma área que a maioria dos médicos conhece bem. É uma coisa que no Brasil a gente ainda considera meio nova. A gente está falando aí de hoje de 15, 20 anos de uma especialidade bem estabelecida, apesar de que ainda não é considerada especialidade, mas deve mudar a tempo que vocês virem vídeo. Nós estamos falando aí de 15, 20 anos em que essa área de atuação existe para os médicos no Brasil, mas uma ciência que existe há pelo menos 70 anos no mundo. O cuidado paliativo, na verdade, ele existe há muito mais tempo, né? Quando a gente vai falar disso, a gente pode falar depois sobre a história disso. Mas como que eu fui parar nisso? Eu já era um estudante de clínica médica. Depois de fazer medicina, eu já sabia que eu queria ser médico clínico, que não é só aquele médico que acabou de formar, igual muita gente acha. Não, aquele é o generalista. Eu fiz mais 2 anos de estudo como residência para eu ser especialista em clínica médica. Que basicamente é uma área básica que envolve tudo que a gente tem que estudar no corpo de uma pessoa. A área de cardiologia, de gastro, de pneumologia, de neurologia, tudo isso tem a clínica médica como base. E eu queria ter essa base. Eu nunca soube o que eu queria especializar depois, até porque eu não queria me especializar demais. Eu gostava muito da ideia de ser clínico, dessa ideia de tentar saber um pouco de tudo. E toda especialidade que eu estudava, eu acabava vendo que você focava em uma parte, focava em algum tipo de paciente, focava em algum tipo de problema e acabava tendo pouco tempo para estudar o resto. Era muito comum, e apesar do pessoal falar assim, nossa, quem estuda nefrologia, cardiologia são ótimos clínicos, eles não são mais tão completos porque eles tiveram que se especializar em uma parte, é o natural da medicina. Então depois que eu terminei a clínica médica, eu acabei ficando como clínico durante alguns anos. Eu atuava ali em diversos setores, eu atuava na emergência, eu atuava na parte de UTI, eu atuava na parte de enfermaria um pouco, sempre tentando melhorar como clínico. Mas uma coisa que fez muita diferença para mim na residência foi que eu tive um contato muito próximo com pacientes que eram muito graves, pacientes cronicamente graves, pacientes que tinham doenças oncológicas, né, câncer, pacientes que tinham doenças renais muito graves, paciente que estava em diálise. E esse tipo de paciente, ele tem muitos problemas ao mesmo tempo. Ele tem muito sofrimento. E muitos desses pacientes acabavam falecendo com a gente. E uma coisa que eu percebi era que a gente tinha um conhecimento muito pobre de como ajudar esses pacientes. Então eu tive que inicialmente criar uma casca. Eu criei mesmo uma resistência de que eu não ia ficar sofrendo pelos pacientes terem falecido. A tentativa era saber o que eu devia ter feito para que o paciente não morresse. Esse era o meu primeiro raciocínio com a medicina. E isso foi muito demandante para mim durante muito tempo. Porque a verdade é que a gente não vai conseguir salvar todo mundo, a gente não vai melhorar as pessoas todas. A gente vai sim ter muitos pacientes morrendo. E aí eu percebi que tinha coisas para fazer para melhorar. E eu achava que eu tinha aprendido várias coisas para isso. Eu tive professores bons na clínica, mas que não tinham treinamento de paliativo, eles só tinham uma ótima intenção de ajudar. E a gente fazia algumas coisas que hoje eu já sei que não estão certas, mas a gente fazia com a melhor das intenções. E um dessas pessoas, que foi meu professor de clínica, acabou virando meu amigo pessoal, e ele foi estudar cuidados paliativos. E ele me contou que estava estudando cuidados paliativos e o que era esse estudo. E ali eu entendi que era o que faltava eu estudar. Eu descobri que a base do paliativo é você aprender a cuidar desse sofrimento de qualquer pessoa que esteja sofrendo de forma grave, é você cuidar da sua comunicação para que você não crie mais sofrimento e para que você traga algum alívio para as pessoas que estão ouvindo notícias tão ruins e que você entenda melhor qual é a história natural das doenças, todos os tipos de doença. Não era só doença oncológica, igual muita gente achava. Quem sabe um pouco de paliativo achava que era por câncer somente. Quando ele me mostrou que tinha tudo isso para ver, eu descobri que eu queria estudar cuidados paliativos. Eu queria estudar isso, eu queria aprender isso.
Não necessariamente eu queria ser um paliativista, trabalhar com isso o tempo inteiro, mas eu queria aprender. Aquilo me faria um médico melhor e me fez um médico melhor. Um dos motivos que foi mais fácil para mim é justamente de que foi quando eu consegui entender que a morte é uma coisa natural. É esperado que as pessoas vão morrer. E sim, a gente vai tentar salvar muitas pessoas para não ter uma morte precoce. E eu faço isso também. Eu estou sempre atuando para tentar que meus pacientes tenham o maior tempo de vida possível, mas desde que seja uma vida com qualidade, uma vida digna, desde que seja uma vida que faça sentido. E ali eu descobri que dava para estudar isso e fazer a vida dos meus pacientes fazer mais sentido, ter mais qualidade. Então isso foi muito importante para mim. Acabou que a minha vida desenvolveu para uma carreira de paliativista. A maior parte do meu trabalho hoje é com cuidados paliativos. Uma parte que eu gosto muito desse trabalho é de ensinar cuidados paliativos. A parte de ensinar me faz muito bem. Eu gosto da ideia de que as pessoas vão saber mais sobre qualquer coisa. E eu gosto da ideia de que eu consigo passar um conhecimento que não muitos têm. E eu percebi que isso é muito importante, tanto porque eu acho que é essencial para os profissionais de saúde saber pelo menos um pouco dessa área de cuidados paliativos, quanto porque ainda é uma área muito nova no Brasil. Enquanto eu estou conversando com vocês, a gente ainda tem pouquíssimos profissionais se formando com isso e realmente atuando com isso de uma forma importante. Então, eu me sinto na obrigação de transmitir ao máximo esse tipo de conhecimento. E eu quero transmitir aqui também o máximo que eu puder para que mais pessoas entendam, aprendam, consigam levar para a prática de uma forma real o que a gente fala. Porque cuidados paliativos é uma ciência, é uma área de estudo, é uma área de prática. Ela não é só bom senso, ela não é só vontade de ajudar, igual eu mesmo já achei lá atrás. Ela exige dedicação, ela exige conhecimento. E eu venho aqui para tentar passar um pouco do conhecimento para vocês. Já peço então para quem gostar dessa ideia, se inscrever aqui, curtir o vídeo para você receber mais notificações e conseguir acompanhar a gente nessa jornada de tentar aprender mais sobre cuidados paliativos.